A Inquisição, um mergulho na história. Hoje, vamos mergulhar em um dos períodos mais sinistros da história, a Inquisição. Preparem-se para desvendar os mistérios e as bizarrices dessa instituição que aterrorizou a Europa por séculos. Algo como uma versão histórica bem mais pesada do que a gente vê em novelas como A Rainha da Sucata. A Inquisição era um tribunal religioso criado pela Igreja Católica lá no século XII, com o objetivo de combater as heresias, tipo um Procon da fé, só que bem menos amigável. Eles queriam garantir que todos seguissem os ensinamentos da Igreja sem questionar. Qualquer ideia que fosse contra os dogmas da Igreja era considerada heresia. Isso incluía crenças diferentes, práticas religiosas alternativas, e até mesmo críticas à Igreja. E a punição? Perseguição, tortura e até a fogueira, onde muitos foram queimados vivos. Igualzinho a São João, mas sem a parte divertida. Era um período de medo e opressão, onde a liberdade de pensamento era severamente punida. No século XII, grupos como os cátaros e valdenses começaram a questionar os ensinamentos da Igreja, tipo aqueles alunos que sempre levantam a mão na aula. Para combater essas ameaças, a Igreja criou a Inquisição Medieval, uma espécie de polícia religiosa da época. Os métodos para arrancar confissões eram tão brutais que fariam o delegado Valdomoro corar. A Inquisição Espanhola, comandada pelos reis católicos no século XV, foi um dos períodos mais sombrios da história da Espanha. Eles queriam unir a Espanha sob a bandeira do catolicismo, tipo um Brasil x Argentina religioso, mas muito mais sério e violento. Judeus e muçulmanos convertidos, mesmo que tivessem trocado de camisa, eram vistos com desconfiança. Muitas vezes, acabavam sofrendo torturas brutais, sendo acusados de heresia ou de praticar suas antigas religiões em segredo. Métodos como o potro, que esticava o corpo da vítima de forma cruel e dolorosa, eram usados para garantir a fé. Imagine a dor e o sofrimento que essas pessoas passaram. A Inquisição não estava para brincadeira. Os métodos para arrancar confissões eram de arrepiar, pior que filme de terror. Privação de sono, surras e instrumentos de tortura dignos do Freddy Krueger eram comuns. As consequências? Confisco de bens, seu castelo ia pro ralo, prisão perpétua, adeus, liberdade e, claro, a temida fogueira, uma churrascada, nada agradável. A Inquisição também perseguia cientistas cujas descobertas contrariavam os ensinamentos da Igreja sem piedade. Tipo, se você dissesse que a Terra era redonda, podia se preparar para a encrenca. Sério mesmo. Galileu Galilei, por exemplo, foi obrigado a negar suas descobertas para não virar churrasquinho, literalmente. A Inquisição atrasou o avanço da ciência em nome da fé, uma bola fora histórica e lamentável. Com o tempo, as ideias iluministas, tipo uma CPI da Igreja, começaram a questionar o poder absoluto. Filósofos e pensadores da época como Voltaire e Rousseau criticavam abertamente as práticas da Inquisição, promovendo a liberdade de pensamento e a separação entre Igreja e Estado. A Inquisição foi perdendo força, até ser finalmente extinta no século XIX. A abolição foi um marco importante na história, simbolizando o fim de uma era de opressão e o início de um período mais iluminado e racional. As cicatrizes dessa época sombria servem de alerta para um futuro mais tolerante e justo. Monumentos e memoriais foram erguidos para lembrar as vítimas e educar as futuras gerações sobre os perigos da intolerância. É como diz o ditado: é de pequeno que se torce o pepino. A educação é fundamental para garantir que os erros do passado não se repitam e que possamos construir uma sociedade mais justa e inclusiva. E aí, galera?
Espero que esse mergulho na história tenha sido informativo e um alerta contra a intolerância. Deixem seus comentários, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para mais vídeos sobre história. Valeu e até a próxima!